Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que a expiação pela culpa dos pecados, ela só é possível através daquele que derramou o seu sangue. É o sangue carmesim, aonde três proclamam sobre a face da terra. Aquele que outrora era o Espírito e a água, que é a palavra, e ainda não tinham sangue. E quando derramou o sangue, já não há necessário da oblação dos animais, e uma vez que foi comprovado o elo da perfeição, aonde como se proclama três num, aquele que fez o Deus Altíssimo se fez carne, o verbo que era Deus, e estava com Deus a sabedoria, onde através dela tudo se formou, e se fez carne e derramou o sangue para a expiação da culpa e dos pecados. Aonde a palavra diz que assim como três proclamam, assim como se testificou quando em momentos de densas trevas, aonde ele orando em espírito e suando como gotas de água e de sangue, testificando. E assim, quando ele disse: perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim, acumulou brasas vivas sobre a cabeça daqueles que o rejeitam. Está consumado, tudo se cumpriu o que foi dito nos profetas, nos salmos, nas lamentações, que se dizia ao seu respeito, e ele cumpriu nos mínimos detalhes, sem tropeçar, sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo, aonde ascendendo para as regiões celestiais, derramou o seu sangue, porque o sangue não herda o reino dos céus. Aquele que com o corpo, após a ressurreição, disse: vede, espírito, não tem carne, não tem ossos, aonde no alto três proclamam: o Deus Altíssimo, ele sendo a palavra, e o Espírito, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não me vereis mais, aqueles que estiverem rumo à condenação e não alcança, pois ele é aquele que nos livre de toda maldição, sendo cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Assim ele nos ensina: aquele que rejeita está sobre maldição, malditos aqueles que não alcançam a expiação pela culpa dos pecados, não se alcança a justiça, são os que justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade do juízo, porque ele já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar, que não pode amaldiçoar e nem tampouco impedir o agir daqueles que estão com Cristo, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e nós perseveramos segundo a conduta do qual ele nos requer, e assim anunciando como ele está a proceder. Não há nada do que ele não possa fazer expiação pela culpa, mas é necessário, por parte daquele que possui os pecados, é necessário esforço da sua parte. Se não quiser, está uma condenação e não se alcança a expiação pela culpa dos pecados. Ainda que busquem outros meios, e segundo as suas muitas ilusões e mentiras da qual creem, não se alcança, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Fazendo uma analogia, não gosto muito de usar analogias que não estão segundo a sua palavra, mas quando ele me permite com que faça, assim faço, porque é palavra que vem do Espírito, e para que haja uma melhor compreensão da vossa parte.
Um drogado pobre, fazendo analogia com um drogado rico, para aquele que faz a expiação pela culpa, se houver esforço da parte de ambos, não há impossibilidade para ele. Ele é possível de os libertar. A diferença é que, embora a palavra diz não useis de vãs comparações, mas fazendo uma analogia segundo o direcionamento que o Espírito me permite com que faça, e ele faz como quer, o drogado pobre, ele precisa de ser liberto certamente do seu vício da droga, mas o drogado rico, ele tem que se livrar de duas drogas, daquela droga que está ao viciar, como a droga do dinheiro, porque é outro vício, como na verdade o pobre saindo da libertação da sua droga, e se tiver sabedoria daquele que o livrou, certamente ele alcançará a libertação e conseguirá sair da sua pobreza. Mas o rico avarento, ele tem que, na verdade, se libertar da droga e também da sua avareza ao dinheiro, ao seu mamon. Para o Senhor, que ambos os libertam, não há dificuldade nenhuma, porque na verdade tudo é possível para ele. A questão é buscar naquele que pode os livrar, tanto o drogado empobrecido como o drogado que está rico. A diferença é que, na verdade, aquele que está empobrecido, ele não tem a avareza com aquele que obtém as riquezas naquilo que se investe, naquilo que é terreno. Na verdade, o Senhor nos ensina que nada pode satisfazer a nossa alma além do Senhor. A prosperidade, na verdade, é estar rico em abundância, com a riqueza do alto. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Mas aquele que se investe naquilo que é terreno, ele é aquele que está sendo preso, sempre preso, escravo daquilo que ele toma por empréstimo. A palavra diz: aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo. Mas aquele que alcança a verdadeira libertação, ele é livre do mundo e escravo em Cristo. Muito melhor escravo em Cristo, naquilo que se está, nem tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Aquele que está escravo em Cristo usa sempre aquilo que nos convém, que vai sempre nos edificar. Tudo que é produzido pelo Espírito nos edifica, mas tudo que se produz fora do Espírito, segundo o mundo, está sempre os prejudicando. Tudo é como um vício, é como algo que está destruindo a vida. É algo como aquela mulher do fluxo de sangue. O sangue é a vida e ela estava a perder a vida. E quando toca em Jesus, ela recebe as virtudes e estanca aquilo que estava como uma hemorragia. Por isso, deveis sempre ser estancados de tudo aquilo que é uma hemorragia, segundo o mundo, e está os abreviando a vida, por não ter obediência àquele que poderia os conduzir em vida com abundância e ainda a salvação da vossa alma. Assim vos diz o Senhor.